para com a humanidade. Como vocês sabem, desde o início, Deus formou o homem no jardim do Éden com um propósito, com um plano. Mas claro, Deus nunca quis que o homem fosse robô, mas sim que o serviço do livre-arbítrio, como vocês conheceis. Mas quando Deus fez o homem, e eu vou introduzir estas palavras para que vocês se entendam, e se vocês estiverem com atenção, eu continuo. Se vocês deixarem de ter atenção, eu paro. Combinado? Então, meus amados irmãos, a Bíblia nos conta que Deus fez o homem segundo a imagem e semelhança de Deus. Deus fez o homem para ter comunhão com Deus. Então o homem, desde o princípio, foi feito com uma mente pura e sã e vivia em comunhão com Deus. Isso foi uma natureza que Deus deu ao homem. Mas claro, quando o homem pecou, perdeu essa condição e foi lançado fora do jardim do Éden. E aí, meus amados irmãos, o homem, com todo o efeito, dentro da sua escuridão, dentro da sua incapacidade, a Bíblia nos conta, e segundo aquilo que nós mais ou menos entendemos, havia um desejo no interior do homem, e quando falo do homem, falo também da mulher, de ter alguém que achasse que fosse superior ao homem. Mas claro, não havia o discernimento do Espírito para dirigir o homem. Não havia discernimento na mente do homem. Então, desde o princípio que o homem começou a adorar a própria natureza, que eles achavam que era fonte de vida, olhavam para o sol e o admiravam e o achavam superior e o adoravam, olhavam para a lua e a achavam superior e a adoravam, olhavam para a chuva e viam que as plantas cresciam pelo motivo da água e adoravam a chuva. E sucessivamente assim, o homem começou a adorar, a entrar na idolatria pela própria natureza, com falta de discernimento, porque não havia o discernimento para eles poderem ser instruídos, e achavam necessidade, porque o homem foi feito com esta natureza, de ser governado por alguém superior, porque Deus é o Criador, e o homem, sendo uma criação, nasceu com esta natureza de viver submisso a alguém. Então, como não havia discernimento, então voltamos para a própria natureza. Muito menos eles sabiam que a própria natureza era a criação do Altíssimo, mas claro, não tinham esse discernimento e viviam assim enganados e eram levados à idolatria. Adoravam a deuses que eram criação, mas que não eram Criador, porque sobre tudo isso havia o dedo superior de Deus para poder administrar todas estas coisas em nome do Senhor. E como sabeis, a humanidade foi levada ao pecado de uma forma tão forte, à idolatria, que Deus teve que destruir a humanidade com o dilúvio, porque o pecado era muito, chegou aos olhos de Deus, e Deus teve que destruir a humanidade com o dilúvio. Mas acontece que depois disso, meus amados irmãos, começou a haver idolatria novamente. O homem começou a ser idólatra novamente, e passaram-se mais ou menos pelas histórias que nós conhecemos, desde Noé a Abraão, passaram-se mais 400 anos, possivelmente por aí, 400 a 600 anos, não havia uma certeza. E, meus amados irmãos, não havia um homem que se levantasse com uma visão do futuro, com uma visão espiritual, com uma visão da parte de Deus. E a Bíblia nos conta e nos relata uma história que Abraão vivia em uma cidade que havia muita idolatria. Era uma cidade da Babilônia chamada Ur,
aos deuses estranhos. Mas Abraão, não. Abraão, meus amados irmãos, Deus criou no coração de Abraão um coração puro. Agora aconteceu o quê? Deus se revelou de uma forma especial a Abraão. Não entendemos e não sabemos, e na Bíblia não nos explica como fez, mas temos a certeza que Deus se revelou de uma forma a Abraão, que Abraão começou a ter uma postura diferente. Há histórias dos antigos livros que dizem que até Abraão foi perseguido em pequenino por não querer adorar a deuses estranhos. É porque Deus já se estava revelando a Abraão. Não entendemos como, mas a Bíblia nos ensina que desde o ventre da minha mãe já Deus me escolheu e Deus me formou. É que ali já estava um coração ao qual Deus estava preparando. E estava preparando para quê? Para poder fazer uma promessa e para poder o quê? Fazer uma semente para que se multiplicasse a semente da fé dentro do pacto que Deus queria fazer novamente com a humanidade. Para quê? Para Deus dar uma segunda oportunidade ao povo, para Deus escolher um povo para si, em o nome do Senhor. E os que estão de acordo comigo, levantou sua mão ao céu e digam para Deus amém. Glória a Deus. E Deus escolhe Abraão. E Deus se revela a Abraão. E faz uma aliança, faz um chamado. E desde aí, Deus começa a revelar novamente à humanidade jovem. É porque Deus se tenta revelar de uma forma ao qual não se podia mostrar, mas se revelava. E conforme o tempo ia passando, Deus se ia revelando. Deus chama Abraão e lhe faz essa promessa: olha, eu te multiplicarei, como vocês sabem, eu te farei uma grande nação, tu serás uma bênção, e quem tu abençoar será abençoado. É uma promessa que Deus faz com Abraão, e a partir daí começa a haver uma promessa para o povo de Deus, em o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Mas não fica por aí a descendência, ou seja, aquele trato tinha que passar pela própria descendência de Abraão. Aí vem Isaac, e de Isaac vem Jacó. E Jacó conhecia as promessas contadas pelo seu avô. E Jacó conhecia a história contada pelo seu pai. A Bíblia nos diz, pela história que nós conhecemos, que Jacó ainda conheceu o seu avô Abraão. E talvez se contar as histórias, aquilo que Deus se tinha revelado a ele, e como Deus se tinha feito conhecer a Abraão. E agora Jacó vivia também com o seu pai Isaac, e lhe relatava algumas histórias, mas nunca tinha tido um encontro com Deus. Mas a Bíblia nos fala, meus amados irmãos, que Jacó ia fugindo do seu irmão Esaú, e ele se deixa dormir. E há algo que acontece agora, é que ele está dormindo, diz que Deus lhe aparece num sonho, e ele começa a ver uma escada que tocava desde a terra ao céu, e anjos subiam e desciam, e ele despertou muito admirado, e teve que dizer: oh, Deus está aqui, e eu não sabia que temível era este lugar. Este lugar é casa de Deus e porta dos céus. Aí ele teve uma revelação, ao qual Deus se revelou propriamente a Jacó. Já não se tinha revelado somente ao seu avô Abraão, mas agora também se revela ao seu neto Jacó, para dar continuidade à promessa. E quando Deus quer, Deus se revela, e se revela agora como? Se revela com anjo, se revela com uma escada. Ele já estava revelando o que havia de haver no futuro, que se ia abrir uma porta desde a terra ao céu, para que houvesse acesso entre o homem e Deus, em o nome de Jesus Cristo. E em Deus estava revelando a Jacó, e Jacó, quando vê essa visão, claro, não era o próprio Deus que se estava apresentando, mas Deus se tinha que apresentar com a sua própria criação, que eram os anjos, que simbolizam mensageiros, aqueles que trazem e levam mensagens de Deus, em o nome de Jesus Cristo. E os que estão ouvindo a palavra de Deus podem dizer amém.
E Deus começa a fazer um trato com a humanidade. E Deus daí, de Jacó, como todos sabeis, vê os 12 patriarcas. Deus o usa de uma forma que quando vem de volta, diz a Bíblia, a palavra do Senhor, que o anjo do Senhor lhe aparece e diz que lutou com ele. E não vou ler para não roubar tempo, mas diz a Bíblia, meus amados irmãos, que lutava Jacó com o anjo do Senhor por uma bênção, para o abençoar. Mas eu digo, Jacó trazia uma família formada, trazia rebanhos de gado ao ponto de poder oferecer ao seu irmão. Vinha rico, uma riqueza em abundância, e diz que o anjo tinha que abençoar, porque a bênção principal do homem de Deus não é a bênção financeira. Hoje andamos enganados. A bênção financeira para Deus é secundária. A verdadeira bênção é a bênção espiritual. Jacó ainda não estava no seu conforme. Jacó ainda vivia com o engano da primogenitura que tinha roubado ao seu irmão. Na sua consciência pesava. Ele lutava. Já me abençoaste financeiramente usando minhas palavras, mas me falta a principal bênção. Então, depois de lutar, o anjo lhe teve que dizer: como te chamas? Jacó. Já não te chamarás mais Jacó, que isso significa ladrão e trapaceiro, mas a partir de hoje te chamarás Israel. Israel, príncipe de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Essa foi a principal bênção que Jacó procurava, a bênção interior, a restauração interior. Aquilo que ele procurava era aquilo que ele não podia comprar com os seus bens materiais, mas ele sabia que só Deus lhe podia dar a transformação. Ele lutou por aquilo que tinha, mas agora Deus lhe tinha que confirmar, conforme ele confirmou, em nome do Senhor, em nome do Senhor. E os que estão de acordo, digam comigo amém. E novamente Deus se tem que revelar. Amém? Novamente Deus se continua revelando à humanidade. Mas agora a Bíblia diz que o povo é levado à escravidão no Egito. E o povo, estando 400 anos em escravidão no Egito, diz que Deus levanta um homem chamado Moisés e o leva. É criado no Egito, é criado como filho da filha de Faraó, instruído naqueles tempos em escolas que não havia em outros países. Era uma cultura muito à frente do Egito naquele tempo. Ele foi homem de guerra, ele liderou exércitos, foi instruído para Deus o tomar e o levar ao deserto, onde o continua a instruir. E 40 anos Moisés esteve no palácio, e 40 anos esteve no deserto a ser instruído para aprender como se andava no deserto e aquilo que ele tinha que fazer no deserto, como tinha que caminhar no deserto, como se tinha que defender do calor, como se tinha que defender do frio, como se tinha que defender do espinho, para depois poder defender o próprio povo de Israel, em nome do Senhor. Mas uma coisa acontece, a preparação é uma coisa, mas a revelação é outra. E a Bíblia diz, em nome do Senhor, que quando Moisés vai ao sítio mais perigoso, ao sítio mais longínquo, quando Moisés vai lá ao cerro onde os outros pastores iam, porque só
ouviam dizer que ali apareciam coisas estranhas, ali ouviam dizer que ali apareciam coisas ao qual era temível. Os outros pastores não iam pastorear para aquele deserto, mas ali havia a melhor erva, porque era uma pastagem que estava, meus amados irmãos, virgem, não tinha sido ainda pastoreada por outras ovelhas, eram umas ervas que estavam, meus amados irmãos, ainda para explorar. Então Moisés, como cuidava e tinha amor pelas ovelhas, ele as levava às melhores pastagens, e ali ele estando, diz que ele vê uma visão e vê um anjo em fogo numa sarça ardente, e diz que lhe chama a atenção, e ele começa a ver e a olhar, porque aquele fogo continuava, a sarça ardia, mas não se consumia, não acabava, continuava, e essa visão lhe causou, talvez lhe fez ver que havia algo de especial naquela sarça, e diz a Bíblia que lhe chamou a atenção e se virou, e quando se virou, diz que Deus o chama e lhe diz: Moisés, Moisés. E aqui Deus se revela a Moisés dentro daquela sarça. Deus diz que Deus começa a falar com Moisés, e Deus começa a instruir a Moisés novamente. Já tinha passado o tempo dele estar a aprender no deserto, agora havia algo mais à frente. Agora era Moisés e Deus, porque nós pensamos que estamos logo aptos para entrar em contato com Deus. Não, o trato é uma coisa, a formação é uma coisa, a revelação de Deus é outra. São coisas diferentes. Por vezes pensamos em ter subirmos, damos um salto e falamos em novas línguas. Já Deus se revelou a nós. Não, estamos enganados. Há uma preparação. Moisés foi preparado de uma forma ao qual, olhando para a sarça, aí Deus lhe dá uma visão, e Moisés, estando alto para receber a revelação, teve que dizer: eis-me aqui. E Deus, vendo que Moisés estava preparado, se começa a revelar a Moisés, se começa a revelar, e ele começa a falar: bendito seja o nome do Senhor. E Moisés lhe tem que perguntar o quê? Como é que eu vou dizer como te chamas para levar ao povo, para levar o recado ao faraó? Como te chamas? Sabe por quê? Porque ainda havia esta mentalidade, a idolatria. Deus era conhecido pelos nomes, lhe davam nomes aos deuses, faziam imagens, escultura, para poder adorar aos deuses, e os deuses tinham que ser adorados pelo seu nome. E quando Moisés chegasse ao faraó e lhe falasse de um Deus, tinha que mencionar o nome do Deus. Bendito seja o nome do Senhor, para ser credível a visão de Moisés. Mas Deus lhe teve que dizer a Moisés: não, Moisés, eu sou um Deus diferente. Diz que eu sou. Não sou tratado por nome. E mais à frente ele tem que dizer: olha, o meu nome é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Este nome será para todos sempre. Não me chamarei um nome limitado como os outros deuses, porque para mim não há limites. Para Deus não há limite. Ele é, eu sou, eu posso, eu sou tudo em o nome do Senhor. Então foi como Deus se revela a Moisés: eu sou, para levar o povo em o nome de Jesus Cristo. Quando eles estão de acordo com o Senhor, levantou sua mão ao céu e diga para Deus: amém. E Deus se começa a revelar à humanidade. Nunca é pessoa, mas sempre usando anjos. Ele se revela a Elias. É levado a um monte e diz que entra numa caverna, e diz que Elias, Deus o manda sair fora, e diz que vem o vento, e Elias pensava que era no vento, e vem um fogo, vem um terremoto,
por quê? Porque Deus se revelava como Ele queria. E quando Ele queria, bendito seja o nome do Senhor, não era da forma que Elias pensava. Por vezes dizemos: ah, mas Deus tratou comigo desta forma, e eu conheço como Deus se revela. Elias tinha uma grande experiência com Deus. Elias era um servo usado de uma forma tremenda por Deus, mas chegando aqui se enganou, porque Deus se revela não como tu queres, não quando tu queres, e não segundo o teu entendimento, nem segundo o teu parecer. Deus se revela como Ele quer, como Ele entende, porque Ele é soberano, e bendito seja o seu nome para todos sempre. Em o nome do Senhor, em o nome do Senhor, em o nome do Senhor, em o nome do Senhor. Os que estão de acordo comigo, levantam sua mão ao céu e digam: para Deus, amém. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano para a humanidade. Deus tem um plano. E o plano de Deus, eu lhe posso garantir, nunca caiu por terra. É que até aqueles que faziam parte da herança podiam se esquecer, mas Deus nunca se esqueceu da sua promessa que tinha feito com o seu servo. E quando aqui fala, quando ele está falando com Moisés, a Bíblia diz, menciona mesmo, eu estou lendo para não roubar muito tempo, que diz que Deus se lembrou, ouvindo o clamor do povo que estava em escravidão, o clamor do povo que estava em servidão. Diz que Deus se lembrou da aliança que tinha feito com o seu servo Abraão. Sabem por quê? Porque tudo que Deus promete nunca esquece. Você se esqueceu há algum tempo das promessas de Deus, mas o Senhor lhe a lembrar e diz que dia tu te esqueceste, mas está bem patente em a memória de Deus. Deus nunca se esquece, Deus nunca se esquece, e cumpre quando Ele bem entende. Em o nome do Senhor, em o nome do Senhor, em o nome do Senhor. Você está de acordo? Glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus nesta noite. Eu sinto a presença de Deus se movendo nesta noite.